Oi, pessoal! Já pararam para pensar no que talvez seja a nossa maior mágica? Aquela de transformar o balbucio de um bebê em frases complexas, cheias de sentido? Como é que isso acontece, afinal? Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça numa das perguntas mais fascinantes da humanidade. Como é que a gente aprende a falar? Olha só o nosso roteiro. A gente vai começar explorando esse grande mistério da linguagem. Depois, vamos investigar a ideia de que já nascemos com tudo programado para falar. Em seguida, a gente muda o foco. Será que é o ambiente que nos molda? E por fim, vamos ver como a mente, a emoção e a interação social se encaixam para montar esse quebra-cabeça. Bora lá então. Primeira parte: o mistério da linguagem. Para começar, vamos direto para a pergunta que deixa todo mundo curioso. A pergunta parece simples, né? Mas, poxa, é um mistério que desafia filósofos, linguistas, psicólogos há séculos. Porque não se trata só de aprender palavras soltas, é sobre como nos tornamos comunicadores competentes, capazes de interagir de verdade com o mundo. E o ponto central é esse aqui. Linguagem é muito, mas muito mais do que só som. É a ferramenta que permite que a gente organize nossos pensamentos e se conecte com os outros. É o que nos transforma em participantes ativos da nossa cultura. Vamos para a segunda parte. Nascemos programados? Agora a gente entra no primeiro grande campo de batalha desse debate. A teoria inatista. A ideia de que a nossa capacidade de falar, digamos assim, já vem de fábrica. E o grande nome por trás dessa ideia é Noam Chomsky. Para ele, o cérebro humano é tipo um computador que já nasce com o software da linguagem pré-instalado. O ambiente ao nosso redor, ele só ativa esse programa. O nome dessa teoria é inatismo. Ela propõe que o cérebro humano tem uma área específica, sabe, um módulo, que é dedicado exclusivamente à linguagem. A gente já nasceria pronto para isso. E os pilares do Chomsky são fascinantes. Primeiro, a gramática universal, que seria um conjunto de regras básicas que todas as línguas do mundo teriam em comum. Depois, a modularidade, essa ideia de que o cérebro tem uma caixinha só para isso. E juntos, esses conceitos explicam a nossa incrível criatividade, a capacidade de formar frases que a gente nunca ouviu antes. Terceira parte. O ambiente nos molda? Ok, mas e se a resposta não estiver dentro da gente e sim fora? Vamos agora para o outro lado da moeda. As teorias que dizem que somos moldados pelo mundo à nossa volta. Aqui, duas figuras se destacam. De um lado, o B.F. Skinner, que acreditava que a linguagem era aprendida por reforço e condicionamento, quase como um treinamento. Do outro, Ferdinand de Saussure, que via a linguagem como uma estrutura social que a criança simplesmente absorve. Embora sejam diferentes, os dois concordavam num ponto crucial. A chave estava no ambiente, não na nossa biologia. Chegamos à quarta parte: mente, emoção e linguagem. Bom, até agora o debate parece ser natureza versus criação, certo? Mas será que a coisa é tão simples assim? Outros pensadores chegaram para adicionar umas camadas bem interessantes a essa discussão. Jean Piaget chegou com uma ideia que mudou o jogo. Para falar sobre alguma coisa, a criança primeiro precisa entender essa coisa. A linguagem não surge do nada, ela depende do desenvolvimento do pensamento. Faz sentido, né? Então, apesar do Piaget não ter criado uma teoria da linguagem em si, ele nos deu as ferramentas para entendê-la. Ele mapeou como uma criança constrói ativamente o conhecimento, mostrando que o desenvolvimento da mente e da fala, olha, andam de mãos dadas. Ok, mas se a linguagem precisa do pensamento, de onde vem o pensamento? Henri Wallon deu um passo para trás e sugeriu que, antes de tudo, existe a emoção. Ele defendia que a comunicação começa ali, naquele vínculo afetivo poderosíssimo entre o bebê e quem cuida dele. Isso é brilhante. Wallon fala de um diálogo tônico, onde choros e caretas não são só barulho, são um apelo. É o cuidador que interpreta, que dá um significado para aqueles atos e que convida a criança a entrar no mundo dos símbolos através do afeto. A comunicação, gente, começa no colo. Parte 5. O poder da interação. E isso nos leva ao clímax da nossa análise. E se a peça que conecta biologia, ambiente, cognição e emoção for, na verdade, a conexão social? Pois é. Autores como Tomazello e Vygotsky defenderam exatamente isso. Para eles, a linguagem não é algo que se aprende sozinho. Ela nasce na relação com o outro. O Tomazello, por exemplo, diz que primeiro a criança precisa reconhecer os outros como seres com intenções para só depois poder aprender com eles. E aqui entra o conceito mais famoso de Vygotsky, a Zona de Desenvolvimento Proximal, ou ZDP. Pensem nela como um espaço mágico de colaboração.
não é o que a criança já sabe fazer sozinha, nem o que ela ainda não consegue fazer de jeito nenhum. É aquilo que ela consegue fazer com ajuda. E este slide ilustra o processo perfeitamente. Tudo começa com a interação. Depois vem a mediação, onde o adulto ou um colega mais velho ajuda a construir o significado junto com a criança. E, por fim, a internalização, que é quando esse conhecimento passa a ser dela. A linguagem, portanto, é construída socialmente antes de se tornar própria. Vygotsky propôs que, no início, pensamento e linguagem são como dois rios correndo lado a lado, separados. Mas aí, por volta dos 2 anos, acontece uma coisa incrível. A criança descobre que tudo tem nome. É nesse momento que os dois rios se fundem e um passa a alimentar o outro. Isso cria um pensamento muito mais complexo. E chegamos à nossa última sessão, juntando todas as peças. Então, depois dessa jornada toda, quem estava certo? Chomsky? Skinner? Vygotsky? A resposta, como a gente vai ver, é muito mais rica e complexa do que uma simples escolha. A verdade é que a gente não precisa escolher um lado. Cada teoria nos deu um pilar essencial para a linguagem. A gente precisa da biologia do Chomsky, do ambiente do Skinner, da cognição do Piaget, da emoção do Allon e, claro, unindo tudo, da interação social de Vygotsky e Tomasello. E como resume brilhantemente a nossa fonte, a beleza da resposta está na síntese. Não é uma teoria contra a outra. São todas elas juntas que nos ajudam a entender esse processo maravilhoso. A linguagem se constrói sobre o corpo, a emoção, a mente e, acima de tudo, sobre a conexão com o outro. E isso nos deixa com uma reflexão final. Entender que a linguagem é um ato biológico, emocional, cognitivo e profundamente social, como isso muda a maneira como a gente olha, como a gente ouve e principalmente como a gente conversa com uma criança que está apenas começando a descobrir o poder das palavras? Fica aí a reflexão.